Amigos e amigas da Nova TV, estamos aqui no escritório do Gilberto Salarini, Gilberto que foi vice-prefeito, foi prefeito de Friburgo, e hoje ele recebe uma pessoa que fica muito mais do que a palavra, né? Que a história da família dele é uma história de pessoas que efetivamente realizaram e muito pelo estado do Rio de Janeiro, por Nova Friburgo, porque ao invés da papoterapia, eles realmente traziam um desenvolvimento econômico, aquela boa política, aquela política que efetivamente traz algo de concreto, né? Nova Friburgo tem que ser muito grato a essa família, principalmente no trabalho que eles tiveram incansável nessa cidade, na reconstrução de Nova Friburgo depois da tragédia, em relação às diversas obras de contenção. Se hoje a gente vive um momento de paz, de tranquilidade em Nova Friburgo, tem que agradecer muito a essa família. E o Gilberto Salarini vai falar quem é. Gilberto, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? É uma satisfação imensa em poder hoje estar recebendo o deputado federal, Leonardo Pisciani. É uma satisfação imensa, deputado, em recebê-lo aqui no meu escritório. E com certeza, outras vezes nós já caminhamos juntos e vamos novamente caminhar juntos nessa sua batalha, nessa sua campanha. Leonardo, a gente sabe de toda a tua capacidade intelectual, da sua capacidade que fez não só para o estado do Rio de Janeiro, mas a sua projeção nacional, de você em diversos momentos em que tratava do desfecho em relação ao melhor caminho a seguir a esse país, você estava comandando na Câmara Federal o destino do nosso país através pelo antigo PMDB, hoje MDB. Eu queria que você falasse um pouquinho da história da sua família, do que você lutou, né? Porque a gente sabe que você é um dos maiores deputados da história do estado do Rio de Janeiro, que fez muito por nosso estado, que infelizmente está esquecido pelo governo federal. Olha, muito obrigado, né, pela oportunidade, dizer da satisfação de estar aqui com esse grande amigo, o Gilberto Salarini, esse homem que tem tanto serviço prestado à cidade de Nova Friburgo. E eu tenho a satisfação, desde a primeira eleição que disputei, de sempre que venho a Nova Friburgo ser muito bem recebido, com todo o apreço, com todo o carinho, com todo o respeito pelas pessoas, pelos companheiros aqui da cidade. E eu procurei, ao longo dos meus mandatos na Câmara dos Deputados, sempre retribuir isso com trabalho, trazendo investimentos, trazendo obras, sempre estando à disposição da cidade para enfrentar as pautas, os desafios, as necessidades que a população reivindicava, né? Friburgo é uma das mais importantes cidades do nosso estado, uma cidade que tem uma marca cultural, produtiva, intelectual extraordinária, né, para o Brasil e para o Rio de Janeiro, que a gente precisa sempre valorizar. Então hoje, mais uma vez, eu venho aqui a Nova Friburgo para reafirmar esse compromisso. Quero te agradecer pelas palavras dirigidas a mim, a minha família. Nós sempre buscamos exercer a política olhando por quem mais precisa, respeitando as pessoas e, sobretudo, trabalhando pelo desenvolvimento do estado do Rio de Janeiro e das nossas cidades. Eu tive essa oportunidade ao longo dos meus 5 mandatos de deputado federal, como líder do PMDB na Câmara dos Deputados, como ministro do esporte do Brasil. Então a gente sempre buscou seguir nesta trilha, né? E muita coisa foi construída, muita coisa que existe hoje, né? O atendimento de saúde 24 horas, das UPAs 24 horas, o desenvolvimento econômico do Rio de Janeiro, o reposicionamento, a renegociação das finanças do Rio de Janeiro foi fruto da liderança do MDB nesse processo. Então hoje é muito bom a gente poder, nesse momento de reconstrução do nosso partido e no momento que o Rio de Janeiro precisa ser reconstruído também,
contar com tanta gente boa como o Salarini e outros companheiros nessa caminhada. Então hoje é uma visita de cortesia, uma visita para reafirmar o nosso compromisso com Nova Friburgo e o nosso compromisso com o Rio de Janeiro. Eu lembro que havia um hiato na época do César Maia, a falta de investimentos no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro estava esquecido, o estado do Rio de Janeiro, e de repente houve esse trabalho, né, do seu pai, o trabalho de vocês, e que conseguiram trazer novamente o estado do Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro, para a atenção do governo federal. E nisso, grandes obras, a revitalização do centro do Rio de Janeiro, o PAC, né? E que diversas obras no estado do Rio, também Nova Friburgo, Teresópolis, Petrópolis, diversos municípios, Bom Jardim, diversos municípios tiveram efetivamente benefícios em relação a todo esse trabalho da política, né? Porque muito mais do que falar é realizar. Eu noto que as pessoas cada vez mais têm se dado conta da importância da participação política, da importância de você viver a política, de acompanhar, de cobrar, de reivindicar dos representantes. E acho que cada vez mais as pessoas estão criando o senso crítico, a capacidade de distinguir quem tem a capacidade de fazer um bom trabalho, de exercer com dignidade, com correção e com eficiência a atividade política, de quem não tem. Nós viemos de um momento em que se criou um ambiente no país em que se negou a política, em que se buscou a solução pela escolha de pessoas, de quadros sem experiência, sem vivência política e também sem compromisso, né, com uma militância muito rasa. E a gente viu que isso ocasionou nos últimos anos, a crise que vivemos, as dificuldades que a população tem passado, né? As pessoas estão vivendo com muita dificuldade, algumas com dificuldade até de se alimentar, de botar a comida na mesa, e a gente precisa de gente séria e de gente que tenha competência e que saiba o caminho de solucionar. A solução desses problemas se dará pela política, pela boa política, e não por aventureiros, salvadores da pátria ou pessoas que querem pedir o voto do eleitor dizendo que não são políticos, ou seja, enganando as pessoas desde a essência. Então, acho que esse debate vai ser feito, acho que as pessoas começam a acordar para isso, e o nosso partido tem o compromisso de apresentar quadros e se inserir nesse debate de forma séria. Naturalmente, as pessoas devem estar perguntando pelo Rafael. Seu irmão é muito querido, né? Pelo carisma, pela simpatia. Eu queria que você falasse um pouquinho como é que está o Rafael. O Rafael tá bem, né? Ele hoje é o nosso coordenador de núcleos, coordena os núcleos partidários, né? Os núcleos setoriais. Tem feito um trabalho extraordinário, né? Junto com a nossa militância do MDB Mulher, da Juventude do MDB Diversidade, do MDB Afro, do MDB Trabalhista, todos os movimentos, do MDB Comunitário, né? O MDB tem tido uma atuação comunitária muito forte, atuando junto às comunidades, nas pautas de avanço que as nossas comunidades precisam ter, de respeito, de geração de oportunidades, de qualificação profissional, de lazer, de infraestrutura digna. Então hoje o Rafael coordena, no âmbito do partido, esses núcleos. Tem também percorrido o estado do Rio de Janeiro. O Rafael não disputou as últimas eleições, não foi candidato, né? Optou naquele momento por seguir na sua atividade pessoal, na sua atividade profissional pessoal, mas tem nos últimos anos retornado à militância política, e não tenho dúvida que também
um dos melhores quadros que a gente tem no nosso estado e no nosso partido, e vai acrescentar muito para esse debate, para esse trabalho. Como você vê hoje a situação econômica do país? Olha, eu vejo com muita preocupação. Acho que a nossa situação econômica, o Brasil é um país com muito potencial, com muita possibilidade, mas que está atravessando um momento muito difícil. Uma gasolina custando quase R$8, a inflação que volta, depois de décadas, a ser sentida na pele pelos brasileiros, a perda do poder de compra do salário, né? Sobretudo para as pessoas mais humildes, aqueles que ganham menos, que são assalariados, que recebem o salário mínimo, que de um mês para o outro vem o seu carrinho de compra diminuir, o seu salário ter um poder de compra menor, né? As coisas ficando cada vez mais caras, e isso precisa ter um fim, né? A gente precisa reequilibrar o país com responsabilidade, mas olhando por quem mais precisa. Eu vejo, né, nessa questão do aumento dos combustíveis, muito se falou sobre a questão do ICMS, do governo, mas eu consigo enxergar, né, que a grande razão desse aumento dos combustíveis e portanto, puxando o aumento aí dos alimentos e de outros produtos, está muito relacionado, por exemplo, no caso dos combustíveis, a um lucro excessivo da Petrobras. É evidente que a Petrobras é um orgulho para todos nós brasileiros, ela precisa ser forte, precisa desempenhar bem a sua atividade, Gilberto, mas pagou 42 bilhões de dividendos no último trimestre. Os acionistas. Para os seus acionistas. Enquanto isso, a população está pagando uma fortuna pelo litro do combustível, tem pago esse lucro. Então, será que se em vez de 40 bilhões tivesse dado 10, tivesse dado 20, já não era um grandioso resultado de deixar qualquer acionista feliz? Então, a gente tem que ter esse equilíbrio, né? Não permitir que a ganância, né, de alguns setores, de pessoas que têm mais, prejudique milhões e faça passar necessidade milhões de brasileiros. Gilberto, qual é a importância de Nova Friburgo hoje estar recebendo Leonardo Pisciani? O deputado Leonardo Pisciani sempre trabalhou em prol do nosso município. E eu tenho certeza que ele vai continuar trabalhando, e nós vamos estar sempre presentes, sempre juntos, né, por Nova Friburgo e com o deputado, para que ele consiga verba para o nosso município. Tenho certeza que o deputado já conseguiu muitas verbas, muitas emendas parlamentares aqui para o nosso município, e eu tenho certeza que ele vai continuar ajudando o município de Nova Friburgo, porque nós precisamos, deputado, nós precisamos da sua liderança, do seu trabalho em prol do nosso município. Eu queria que você explicitasse um período em que você costurou, junto com o pai dele, o Jorge Pisciani, uma aliança com o Heródoto e com Paulo Azevedo, que tiveram recurso para Nova Friburgo, juntamente com o Dornelles, conseguiu. Como é que foi essa questão do diálogo? Foi o pensamento de grandes políticos, né, em pró ao município de Nova Friburgo, que todo mundo convergia para o município de Nova Friburgo. Então, as nossas grandes lideranças, como Jorge Pisciani, como Francisco Dornelles, como o deputado Leonardo Pisciani, Paulo Azevedo e Heródoto, e nós estamos presentes nesse debate, nós conseguimos fazer com que essas lideranças, que são de partidos contrários, se juntassem em benefício do nosso município. Isso foi uma aula de democracia, deputado, e eu tenho certeza que isso pode e virá acontecer futuramente. Então, a briga dos políticos só favorece o político, quem perde é a população. E isso aconteceu aqui e poderá acontecer novamente. Eu tenho certeza que com esse nosso trabalho e com o deputado nos ajudando, nós vamos conseguir muito benefício para o nosso município. Deputado, para finalizar, eu queria que o senhor, eu sei que é uma situação difícil, mas a gente não pode esquecer da memória do seu pai. Qual é o sentimento, o legado de Jorge Pisciani para o estado do Rio de Janeiro? Olha, eu fico feliz de poder falar do meu pai, apesar da saudade, né, da tristeza com a perda dele, que
tanto eu como toda a nossa família tem. Mas eu tive a oportunidade de dizer isso no dia do falecimento dele, que o grande legado que ele deixa, primeiro, é o de trabalho, da capacidade de unir, como explicitou aqui o Gilberto, contrários, de ter diálogo para dar solução aos problemas. Mas, sobretudo, o Jorge Pisciani era uma pessoa que se preocupava com as pessoas, né, que se sensibilizava com o seu próximo, que se sensibilizava com o seu irmão, com a sua irmã, pensava no bem-estar das pessoas e fazia o que podia para ajudar e trabalhar para que as pessoas vivessem melhor. Esse é o grande legado. E na política, sobre a construção de uma marca de ter sido um político de palavra, que sempre cumpriu os seus compromissos, que nunca fugiu às responsabilidades assumidas, né, e que fez muito por esse Estado, que nas últimas décadas trabalhou muito para que o Rio de Janeiro permanecesse de pé, mesmo nos momentos de interlocução difícil com o governo federal, tivesse pontes abertas para resolver a questão econômica do Estado, permitir que esse Estado não quebrasse. E, graças a Deus, o Rio de Janeiro, forte como não quebrou, mas porque teve lideranças importantes fazendo e com capacidade de trabalho e de diálogo para seguir nessa trilha. Sempre muito educado, com ternura, né? O Jorge Pisciani, você não viu o Jorge estressado, ele sempre muito amável, muito cordial, né? É uma paz de espírito que a gente tinha em conversar com ele. Você para ter firmeza, né, para ser firme nas suas posições, defender as suas posições, você não precisa agredir ninguém. Você pode defender as suas posições, ser coerente com aquilo que acredita, sendo cordial, sendo respeitoso com as pessoas. A política nos últimos tempos perdeu um pouco isso, as pessoas perderam o respeito e a capacidade de se escutar. Você pode não concordar com o que está sendo dito, mas você ouve e coloca com clareza e com firmeza a sua posição. Não precisa gritar, não precisa xingar, não precisa ofender. Basta ter capacidade de raciocinar e coragem para dizer o que pensa.